Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema Teologia escraviza, o Cristo liberta. Vamos lá. Primeiramente, eu vou explicar o porquê desses vídeos falando sobre Bíblia, porém não é só sobre a Bíblia, é sobre religião no sentido geral. Toda religião que foca, que traz atenção para si mesma como a salvadora, toda religião que coloca um rótulo como passa por aqui que você está salvo, isso ou é manipulação de homens que querem manipular outros homens, querem escravizar outros homens, independente se é Bíblia ou se é outra religião, tá? Ou é crença do próprio homem, é uma carência do próprio homem que precisa acreditar assim, tá? E não ampliou ainda sua mente para entender o poder de Deus que é ilimitado. Então o homem confina Deus em uma religião, em um rótulo, em um livro, em uma crença, em um modo de pensar, etc. Porém, nós entendemos que Deus é ilimitado. Deus está em tudo, né? Deus criou tudo. Como diz o próprio apóstolo Paulo, lá na Bíblia, né? E agora eu vou citar a Bíblia, em Deus nós existimos e nos movemos, nós andamos e existimos, mais ou menos por aí. Ou seja, em Deus está tudo, tá? Deus criou tudo no universo, então ele está em tudo e além do que conhecemos. Então não queiram, ninguém de nenhuma religião, não queira definir e confinar Deus em um só ponto, tá? Então vamos ao tema. Teologia escraviza e Jesus liberta. Esses vídeos são para libertar a mente do homem. Então eu peço a todos vocês que estão me vendo, que compartilhem esses vídeos, né, para todas as pessoas de diversas religiões. Crente, católico, budista, espírita, candomblessista, umbandista, independente. Por quê? Porque os homens tentam escravizar outros homens em todas as religiões, não só se referindo à Bíblia. Então, o que eu quero? Qual a intenção? Qual a inspiração que vem ao fazer esses vídeos, ao explicar essas coisas? É que as pessoas se libertem. E que aqueles que tentam escravizar entendam a sua responsabilidade, tá? Porque Deus existe, Deus está em tudo, e quem tenta escravizar, não é que vai ter condenação eterna, mas vai ter consequências, tá? Então vamos ao tema. O que é teologia? Teologia é uma ciência para interpretar Deus. Falando de uma forma geral, tá? A teologia é uma ciência, é a forma como o homem interpreta Deus. Então a teologia existe e vai existir por todo sempre. E isso tudo que eu falo a vocês é uma forma de teologia, tá? É a forma como entendemos Deus. É a forma, é uma ciência, é um raciocínio, né? Para entendermos o próprio Deus. Então, eu digo que a minha forma de entender
é que Deus está em tudo, o amor de Deus chega a todos, é ilimitado. Porém, existem coisas além do que eu consigo entender, consigo captar, tá? Então Deus é além de tudo isso. Vamos ser humildes e entender que ninguém, nem eu, nem a Bíblia, nem o budismo, nem o espiritismo, nenhuma religião confina, nenhuma teologia confina Deus, entende perfeitamente o que é Deus e pode botar um ponto final no que é Deus e como Deus age e tal. São só crenças, tá? Então, nem eu nem vocês somos o detentor da verdade absoluta, universal. Vamos ser humildes, primeiramente, porque é uma das coisas que o Cristo ensina é a ser humilde. Não só o Cristo, como outros, tá? Porém, se raciocinarmos dentro da Bíblia e dentro de outros livros, vamos perceber, por isso que temos que ler os livros, todos, ou Bíblia, qualquer outro livro, tirando os prós e os contras, tá? Tirando o joio e o trigo, raciocinando, tirando o que é crença daquele que escreveu e o que é ensino libertador, tá? Porém, vamos lá, raciocinando dentro da própria Bíblia, né? Existem muitas coisas ali que são conceitos de época, crença do próprio profeta, crença do próprio apóstolo, crença de quem interpretou, crença do líder que está te passando. Então existem muitas coisas que são crenças, são doutrinas. E não são ensinos libertadores, são ensinos que escravizam. Por isso que eu falei, temos que analisar e tirar o joio e o trigo. O que escraviza, eu não fico. O que liberta, eu fico. Por quê? Porque o Cristo e Deus libertam, não escravizam. Entende? Então, por exemplo, vamos usar a própria Bíblia para ficar mais fácil. Deus manda não matar, está lá nos 10 mandamentos, não matareis. Porém, Deus depois manda matar. Manda matar, dizimar uma cidade. Animais, velhos, crianças. Ora, eu vou ficar com esse ensinamento que Deus manda matar, se lá nos 10 mandamentos Deus está dizendo para não matar, eu vou ficar com esse ensinamento que Deus manda matar, se Jesus mesmo fala que não devemos matar, e que pior que aquele que disser raca ao seu irmão, etc, etc. Quando Jesus, com exemplos e com ensinamento, nos mostrou o amor, a tolerância, etc. Esse ensinamento que Deus manda matar é um ensinamento que me escraviza, que me cria medo, que me cria sentimentos negativos. Ou seja, não é um ensinamento do bem. Agora, o ensinamento de Jesus de amor, de tolerância, de perdão, etc., já é um ensinamento do bem. Entende? Então eu fico com o que me liberta, não com o que me escraviza. Deus matou as crianças que caçoaram de um profeta. É uma crença.
é uma interpretação que aquele povo teve sobre Deus. Não é a verdade. É uma crença que escraviza. Eu fico com Jesus que ensina o amor, a tolerância, o perdão, etc. Porque, de novo, Jesus liberta. Entende? Deve-se apedrejar a mulher adúltera. Deve-se apedrejar um jovem rebelde. Tudo está lá no Velho Testamento. São crenças que trazem o ódio, trazem coisas negativas, escravizam, não libertam. Então tudo isso que eu estou falando é para raciocínio de vocês. É para que vocês raciocinem. O que liberta e o que não liberta. O inferno eterno. É uma crença, é uma doutrina que Jesus, quando falou de inferno eterno, se referiu muito mais. Aí tem que interpretar, tá, gente? Interpretar não pela letra, mas pelo Espírito. Jesus, quando fala de inferno, ele está se referindo a um lixão que existia na época. Mas ele fala de submundos, entre aspas, astrais, submundos de sofrimento no plano espiritual. Sim, teremos consequências de nossos atos no plano espiritual. Mas a palavra eterna, eterno, se você buscar lá a tradução, lá no fundo, ela quer dizer tempo indefinido. Tá? Então, por isso que temos que estudar. Eu não posso confiar somente no pastor, no médico, no guru, seja lá quem for, e dizer amém. Eu e vocês têm que estudar por conta própria. Buscais e acharei, a verdade vos libertará. A verdade não é eu me entregar na mão do pastor. Não é me entregar na mão do guru, do médico. Não é me entregar na mão da Bíblia baseada na teologia interpretada dentro da letra, sem interpretar no espírito da letra. Então, eterno significa tempo indefinido. Ou seja, cada um terá um nível de sofrimento do lado de lá. Porém, Deus não te abandona. Ora, Deus é o Pai extremamente misericordioso. Jesus diz que Deus dá o sol e a chuva aos bons e maus, aos justos e injustos. Jesus, na história do bom samaritano, do filho pródigo, mostra que o filho se separa dele, mas quando esse filho volta, ele recebe de braços abertos. Jesus ensina que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Ora, e Deus não perdoa? 70 vezes 7 significa infinitamente. Se Jesus ensina isso, o próprio Deus não perdoa? Seria uma hipocrisia, né? Deus mandar você fazer, mas ele mesmo não fazer. Não, Deus não é assim. Deus liberta, Jesus liberta. Então vamos entender, vamos tirar o joio e o trigo dentro da própria Bíblia, no caso, e entender o que escraviza e o que liberta. Entende? Então, existem diversas doutrinas, Velho e Novo Testamento, que escravizam muito mais que libertam. Ora, vamos para o Novo Testamento. Paulo fala de graça, da graça. E as pessoas que estão com a mente muito fechada dentro da teologia,
interpretam que você tem que receber primeiro a graça, receber primeiro a salvação, para depois fazer obras boas. Porém, Jesus não diz isso. Não saiu da boca dele lá nos evangelhos. Jesus diz assim: antes de eu vir, vocês não sabiam o que era pecado. Agora que eu vim, vocês não têm desculpa do seu pecado. Ou seja, Jesus nos chama a responsabilidade. Ele não diz que vai limpar os nossos pecados. Jesus, quando conta a história do bom samaritano, o samaritano, ele não recebeu a graça, ele não recebeu a salvação para depois fazer. Ele simplesmente fez o que tinha que ser feito. Ele fez as boas obras. Jesus, com o seu exemplo, ama, cura, tolera, perdoa, convive com todos os diferentes, com prostitutas, com bandidos, e é criticado por isso. Então, Jesus, ele nos traz responsabilidade, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele nos ensina que o amor e que esses bons sentimentos envoltos no amor, tolerância, perdão, compaixão, etc., tudo isso te liberta, te salva. Tanto é que ele diz: ame como eu vos amei. Como ele nos amou? Se entregou por nós. Então o amor que eu tenho que ter pelo próximo é de entrega, é de ação. Mesmo que isso me custe um sofrimento ou até a morte física. Entende? Então, Jesus ensina a amar até o inimigo. O que é o inimigo? Aquele que é diferente de você. Aquele que te odeia, que pensa diferente de você, etc. Então, é amar a todos, incondicionalmente, sem barreiras. É isso que Jesus ensina. Então, esse amor, ele, pelo exemplo, já que Jesus é o reflexo de Deus para nós na Terra, então ele mostra como exemplo que o amor de Deus não tem limites, alcança todos, independentemente de rótulo que a teologia coloque. Porque a teologia escraviza, coloca rótulo. Ó, você tem que ser cristão, porque senão você não vai ser salvo. Você tem que ler a Bíblia, porque senão você não vai ser salvo. Alguns espíritas acreditam, você tem que ler Kardec, você tem que ficar preso a Chico, senão você não vai evoluir ou ser salvo, que é a mesma coisa, tá, gente? Você tem que passar por essa religião, senão você não vai ser salvo. Não é por aí, tá? Todos serão salvos desde que amem. Porém, quem pode julgar quem ama e quem não ama? Só Deus. Eu não posso julgar você, você não pode julgar a mim pelas minhas obras, porque existem obras e obras. Existem obras de conveniência e existem obras de fé e de amor verdadeiro. Então seremos julgados de acordo e justificados de acordo segundo as nossas obras, como disse Jesus. Jesus e Deus, né? Vamos dizer assim, para ficar fácil de entender, vai analisar qual é a obra verdadeira que você fez. Você fez obras de amor verdadeiro? Beleza, tá salvo. Você fez obras por conveniência? Não está salvo, vai sofrer consequências. Vai ficar no inferno eterno? Não. Mas vai sofrer consequências por causa de ter escravizado as pessoas, de ter ludibriado as pessoas, de ter
se utilizado das pessoas, de ter colocado rótulo nas pessoas, de ter condenado, acusado, apontado as pessoas, terá consequências. Ou será condenado, como diz na própria Bíblia. Só que a condenação não é eterna naquele sentido que eu expliquei, de que Deus vai te esquecer no inferno e te deixar para lá. Não. Entende? Então entendemos que Jesus liberta. Mas Jesus disse assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas João disse assim, que Deus mandou seu Filho para que todos fossem salvos por meio dele. Então, eu tenho que ser cristão, sim. Gente, vamos interpretar em espírito, pois está lá escrito também que a letra mata e o espírito vivifica. O que significa isso? A letra te aprisiona e o espírito te liberta. O que é espírito? Eu vou trazer a linguagem bíblica, uma linguagem de fácil entendimento. O que é espírito? Jesus diz assim, que o espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Que o espírito é como um vento. Então o espírito é sem forma, como um vento, entre aspas. Ele sopra onde ele sopra, ele vai onde quer, como disse agora. Então isso significa que o espírito caminha, ele não está num lugar só fixo. É a mesma coisa, ele não está numa religião só. O Espírito de Deus está em tudo. É nesse sentido que Jesus quer dizer também. Tá? Vamos entender. Jesus diz assim: onde um ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei. A pergunta é: Jesus vai estar em corpo físico? Se você e outras pessoas se juntarem em nome dele? Não. Ele vai estar em espírito, Sim. É a energia, é o espírito dele que está em você quando você obedece, pratica o que ele ensinou. Certo? Então entendemos que o espírito, com essa explicação, podemos entender que o espírito, ele não se prende, o Espírito de Deus, ele não se prende a rótulo, a teologia, a nada, a religião, a nada. Ele está em tudo. Ele está caminhando em todos os lugares. E quando você pratica o amor que o Cristo exemplificou, você está envolto, você está em comunhão com o Espírito de Deus. Como Jesus mesmo falou, aquele que guarda os meus mandamentos, ama a mim e ama meu Pai estará nele, e por aí vai. Tá? Jesus falou isso lá em João. Se vocês quiserem, busquem para ler, porque se eu for ficar citando versículos e tal, vou ter que escrever aqui, vai ficar muito mais longo esse vídeo. Então Jesus fala, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que obedece, guardar é obedecer, é guardar em si e fazer. Tá? Me ama e ama meu Pai está nele. E eu também estou nele. Então Jesus coloca tudo no mesmo conjunto, querendo dizer que estaremos em comunhão se obedecermos, se amarmos, como ele exemplificou. Então, quando, por exemplo, o budista ama verdadeiramente, só Deus pode julgar, só Deus sabe quando o amor é verdadeiro, ele também está envolto no espírito do Cristo. Quando o candomblecista, o umbandista, o espírita, o evangélico, o católico, seja lá quem for, o ateu, ama verdadeiramente, mesmo
que ele não leia a Bíblia, ele está envolto, ungido, cheio do Espírito do Cristo. Entende? Então entendemos que o Cristo liberta, que o amor que o Cristo ensinou liberta. E ele mesmo é esse amor, porque ele, entre aspas, incorporava o próprio amor, incorporou o próprio amor. Entende? Então, Jesus liberta. A teologia, as religiões, os conceitos humanos, esses escravizam. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Deixe seus likes, deixe seus comentários, tá? Tirem suas dúvidas e muita paz a todos.